Olá, boa noite. Está no ar o Cuidando de Você. Mais uma oportunidade para a gente falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida. É a prestação de serviço da TV Rio Doce, levando informação como ferramenta para você cuidar da sua saúde, conhecer alguns tipos de problemas de saúde, ajudar na prevenção, ajudar no tratamento, no conhecimento. Compartilhar informações através de pessoas, de profissionais legítimos que tenham conhecimento, e nós estamos aqui fazendo essa mediação entre os profissionais e você que está nos acompanhando pela TV aberta, também pela TV a cabo, e também estamos nos nossos canais online, digitais, né? Facebook ao vivo, também Instagram. Aproveite para compartilhar essas lives para quem você quiser. Em qualquer lugar do mundo, alguém pode ser tocado por informações importantes sobre saúde, pelo Cuidando de Você, através das nossas redes sociais. O programa Cuidando de Você tem uma audiência muito grande, muitas pessoas encontram conosco. Hoje mesmo, encontrei tantas pessoas no centro de Valadares falando que assistem o programa, falando, olha, eu ouvi tal médico, eu ouvi tal assunto, leva tal médico, fala sobre tal assunto. Isso é muito importante. Pessoas que interagem conosco pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais de comunicação, inclusive o WhatsApp está aqui, e também pessoalmente, essa interação de olho no olho, né? É tão legal. O programa é tão bom que é um dos únicos aqui da TV Rio Doce que tem 5 funcionários que ficam à disposição. Olha só, está congestionado ali, né, Marcelo? Os outros programas ficam com ciúmes, olha que tanto de... porque todo mundo quer assistir, quer saber. E o programa de hoje, a proposta, quando a gente lançou lá nas nossas redes sociais, tanta gente falou, olha, eu vou assistir, é interessantíssimo. E até hoje, nesse tempo de programa, ainda não trouxemos um profissional dessa área aqui. Sim, hoje vamos aqui ter um convidado especialíssimo que é um hematologista. Está aqui conosco o Dr. André Amaral, hematologista, que vai falar sobre um tema, mais uma vez, muito importante, leucemia. Doutor André, obrigado por estar aqui conosco, a TV Rio Doce agradece a sua presença. Eu que agradeço. Pois é, doutor André, falando sobre leucemia, quando a gente fala de nome de câncer, e tudo que envolve essa doença, logo já assusta, já cria um alerta, já bate aquele alerta vermelho nas pessoas. Então a gente vai jogar luz sobre essa questão da leucemia, entendê-la um pouco mais, saber como que está a medicina, a ciência no tratamento. Então, para ser mais didático e direto impossível, o que é a leucemia? Então, a gente tem leucemia, nós temos dois grandes tipos, as leucemias crônicas e as agudas. Eu acho que as agudas é que chamam muito a atenção, porque são essas as que estão na mídia e que as pessoas são pegas de surpresa. Estava bem e agora tem uma leucemia. Essa doença é uma doença da célula mãe da medula óssea. Essa célula sofreu algumas mutações, algumas alterações, justamente naqueles mecanismos que faz a célula proliferar. Então ela perde o controle. Como ela perde o controle, ela ocupa a medula óssea inteira. A pessoa perde a medula porque tem uma célula que ocupa, não vira as células do sangue, que a gente tem as 3 células principais do sangue, as hemácias que transportam oxigênio, as células brancas que são nossa defesa e as plaquetas que nos protegem contra o sangramento. Essas células deixam de ser produzidas porque tem uma célula jovem demais que não vira essas células no final. Então a medula é ocupada por essa célula de modo muito rápido. É uma célula que cresce muito rápido. E a gente aprendeu lá em biologia, né, que a medula que produz, é a fabricante de células, exatamente, né? Se há essa ocupação, se há esse crescimento, então há uma desordem gigantesca aí no nosso organismo. Exatamente. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente tem o oxigênio no nosso sangue, ele não fica dissolvido, ele é transportado pela célula vermelha. Cada microlitro de sangue tem 5 milhões de hemácias, que são as transportadoras. Então, você imagina a importância desse órgão. E ele rapidamente é ocupado por uma célula jovem que não produz nada e essa pessoa vai perdendo a medula. Então, ele chega no hospital sangrando ou com uma infecção e com anemia, sempre com uma anemia. E aí, geralmente, o hemograma está muito alterado e chama muita atenção. A leucemia é câncer? É câncer. E é o extremamente câncer agressivo. Pode ser chamado, muitas pessoas falam, leucemia é câncer sanguíneo. Está certo isso? Está certo. É a célula mãe das células do sangue que se adoece, que perde o controle e prolifera. Prolifera incontrolavelmente. É um tipo de... A gente sabe, né, os tipos de câncer mais comuns que a gente ouve falar, né? Câncer de próstata, câncer de mama,
câncer de pele, né? Em termos de propagação e principalmente de números, né? Há uma grande incidência de leucemia, principalmente no Brasil? Então, a gente tem, de novo eu falei, a gente tem dois grandes grupos, Sim. tem as crônicas e as agudas. Eu acho que as agudas é que é o motivo da entrevista, porque é ela que Sim. chama mais atenção. Podemos falar depois um pouco das crônicas. A incidência de uma leucemia aguda está em mais ou menos, isso de um modo geral no mundo, uma pessoa a cada 200 mil habitantes vai ter um quadro de leucemia aguda. Isso é algo que pode se considerar um número alto ou uma doença mais rara? Então, vamos Tá no meio do imaginar, caminho? vamos imaginar que numa região de 1 milhão de pessoas eu vou ter ao ano 5. Não é uma doença tão frequente quanto a gente imagina. Ela mais chama a atenção do que é frequente. Sim, chama atenção. Por isso que muitas das vezes você aí de casa ou você internauta está pensando, não, eu conheci alguém que teve leucemia, família de alguém perdeu alguém com leucemia, família de alguém está com alguém tratando de leucemia, fulano está tratando de leucemia. Deve ser por isso, né? Porque chama muita atenção e é uma grande divulgação, né? Eu acredito que um pouco essa confusão tem um pouco com as outras leucemias, porque eu sempre falo com meus pacientes que o problema não é o primeiro nome. O primeiro nome da doença é leucemia. O que importa para a gente é o sobrenome. Então, por exemplo, a leucemia mais frequente que nós temos no nosso dia a dia chama leucemia linfóide crônica. Essa leucemia, menos de 20% dos pacientes precisa tratá-la. O problema é que na população a palavra leucemia é a que fica. Então, eu acredito que muitos dos que falam, eu tenho um paciente com leucemia na família, eu tenho um parente com leucemia da família, se me perguntar, eu vou imaginar que a chance maior é de ser uma crônica, porque ela é muito mais frequente. E essa crônica também é câncer? Também é câncer, mas não agressivo, não nesse nível que as agudas. Sim. E essa leucemia aguda, por exemplo, né, tem vários subtipos também? Então, nós temos, as agudas são vários subtipos, né? Elas têm são várias classificações, tentativa, porque ela é muito variável. Hoje, a grande classificação é definir pelo tipo de alteração genética dessa célula, mas são vários tipos. E temos as extremamente agressivas e aquelas agressivas, mas com potencial curativo. Então, chegou um paciente com leucemia aguda no hospital, primeira coisa, qual leucemia que é? Porque a leucemia aguda ela tem vários tipos com tratamentos diferentes. E como se define que tipo de leucemia que a pessoa chega até um consultório ou até um hospital? Então, o que leva o paciente, eu vou te falar, eu nunca diagnostiquei uma leucemia aguda no consultório, porque não dá tempo. O paciente ele está mal, ele está com sintomas importantes de anemia, ele está com fraqueza, ele está com um processo infeccioso grave, que leva, às vezes, até a disseminação dessa infecção, porque ele não tem defesa, ou ele está sangrando. É os hematomas que as pessoas falam. De repente, está com roxo no corpo inteiro, porque as plaquetas estão baixas. Então, esse paciente ele vai procurar o hospital. É no hospital que se faz diagnóstico da grande maioria das leucemias. O médico olha, ele faz um hemograma. Quando ele chega no hemograma, o hemograma é tão alterado que não tem dificuldade de diagnosticar uma leucemia aguda. E o que altera ali no hemograma? Plaquetas? Uma anemia importante, um leucócito que pode estar baixo ou alto, mas o que importa é que eu tenho um leucócito aumentado. Os leucócitos nós temos vários subtipos, no normal nosso. Sim. Na leucemia aguda tem uma célula jovem que está em grande quantidade no sangue, que é a célula jovem que ficou doente. Ela também vai para o sangue. Então, a preponderância dentro do leucócito é das células imaturas, das células que a gente chama de blasto. No dia a dia do hematologista é o blasto. Tem tantos por cento de blasto no sangue. E a plaqueta muito baixa. A plaqueta abaixo de 50 mil com muita frequência, o valor acima de 140 mil. Então, é um hemograma que chama atenção. Difícil passar abatido um hemograma desse. Desculpa, doutor. Claro. Os cânceres, eles são realmente um desafio para a medicina, para a humanidade, para a ciência como um todo, e um grande terror para todo mundo, né? Assusta muito. E quando se fala em leucemia e tudo, quando a gente fala de câncer aqui, as pessoas perguntam logo,
E aí, fala sobre fatores de risco, grupos de risco, há esses fatores e grupos de risco? Então, com relação às leucemias, os grupos de riscos eles são um pouco diferentes. Por exemplo, um grupo de risco para leucemias. O grande grupo de risco assim que você atende esse paciente, fala, esse paciente tem potencial de ter uma leucemia aguda, são os pacientes que têm doenças da medula óssea. Então, tem uma doença que chama mielodisplasia, que é uma doença que a medula óssea vai perdendo a sua função, ela vai se alterando. Esses pacientes têm um potencial de, em algum momento no futuro, ter o gatilho e virar uma leucemia aguda. Mas a grande maioria das nossas leucemias a gente chama assim, que é uma leucemia de novo, ou seja, esse paciente ele não tem nenhum fator de risco, ele tem vários comportamentos e desencadeia o processo aparece nele. Então, não é, por exemplo, igual o câncer de pulmão, que o tabaco está associado. Não é igual, por exemplo, um câncer de intestino, que determinados tipos de alimento ou comportamento social te faz ter mais câncer. A leucemia, isso não é tão frequente. Outro grupo de risco é aqueles que trabalham em algumas profissões, por exemplo, a indústria do petróleo, pela exposição de uma substância chamada benzeno. O benzeno vai lá na medula óssea, pega a célula-tronco e cria mutações nessa célula. Então, a gente sabe que tem mais chance de ter. Hoje, eles já são super protegidos em relação a isso, o pessoal da indústria do petróleo. Então, os fatores de risco são diferentes, Márcio. E a hereditariedade? Então, a gente tem, na verdade, algumas doenças da medula óssea, por exemplo, anemia de Fanconi, que são doenças genéticas, na verdade. Eles têm, além da alteração da medula óssea, algumas características corporais que têm maior predisposição à leucemia. Uma que a gente conhece muito e todo mundo já teve contato com uma pessoa é a síndrome de Down. A síndrome de Down tem uma possibilidade maior, até razoável, de desenvolver uma leucemia aguda. Por exemplo, se um pai ou uma mãe teve leucemia de qualquer tipo, não é? A transmissão para a geração mais próxima, para filhos? Não tem isso. Não tem Isso nada não exato. é uma coisa importante, isso não é uma coisa que a gente leva em consideração no dia a dia. As coisas aparecem naquele paciente. São mutações que ocorrem no paciente em vida. Não houve uma herdou de ninguém. Falando em recortes, em faixas, por exemplo, não tem idade para leucemia. Não, A gente vê que não tem crianças, jovens, adultos, idosos podem desenvolver leucemia em algum momento da vida. Pode, mas elas têm características diferentes. Tá, vamos lá. As leucemias linfóides agudas, nós temos dois grandes grupos de células na medula óssea, as mieloides e as linfóides. A medula é dividida nesses dois grupos de células. As leucemias linfóides são mais comuns nas crianças e com um potencial curativo muito alto. O tratamento de químio normalmente cura esses pacientes. Claro que não é todos. E o paciente adulto, a média de idade de leucemia, apesar da gente ter uma ideia de que o jovem tem muita leucemia, isso não é verdade. A média de idade de um paciente com leucemia no adulto é 65 anos, 64 anos. E essas leucemias são as mieloides, que são mais difíceis de tratar, por conta de várias situações. A doença é mais agressiva e o paciente, por ter uma certa idade, ele tem uma dificuldade de receber a químio, o que é um tratamento pesado. Toda leucemia tem que ser tratada com todas as ferramentas que a gente conhece para tratamento de câncer, como quimioterapia, fármacos outros e radioterapia? Sim, o primeiro tratamento das leucemias agudas é a quimioterapia. Eu preciso bloquear essa célula e a única coisa que eu tenho para fazer de um modo agudo é a quimioterapia. Eu bloqueio essa célula, ela para de proliferar e, em um momento, a medula óssea normal, que ainda tem lá, eu tenho célula-tronco normal, eu tenho célula-tronco normal e eu tenho célula-tronco doente. Eu faço a químio, eu bloqueio a célula-tronco doente e, depois que o paciente recupera a medula óssea. Então, ali, ele já passa a ter leucócito, hemácia em plaqueta em quantidade suficiente. Essa é a primeira fase. Depois, você vai fazendo novas quimioterapias. No início, dependendo da mutação que esse paciente tenha, a gente já sabe que vai ter transplante ou não, nem todo mundo vai para o transplante. Não é uma coisa dizer que vai para o transplante. Então, o tratamento da leucemia, ele é muito individualizado.
Agora, as pessoas, quando se fala em câncer no senso comum, lembram de tumor. Sim. Leucemia, algum órgão-alvo ali, surge algum tumor? Leucemia, quando ele chega, primeiro que ele está no sangue, então você tem que entender que aquela célula está circulando no seu corpo inteiro. Então, esse conceito de metástase, um tumor se originou no intestino, e tem uma célula que sai de lá e vai para o fígado e forma uma nova massa no fígado, metástase, isso não funciona para a leucemia. A leucemia ela já está disseminada, ela já está no corpo inteiro, quando o paciente faz diagnóstico. Porque a medula óssea começa a produzir, ocupa a medula óssea e vai para o sangue, a célula doente. Então, ela está disseminada. Doutor, apesar de assim, a gente ver que não é tão comum a leucemia, não é tão como outros, como você tem aqui, próstata, mama, fígado, intestino, pele, né? Mas a gente ouve falar muito de tipos de leucemia. Como hoje mesmo, eu estava vendo uma campanha na internet para uma criança com leucemia falciforme. Né? Eu já ouvi falar muito disso. Anemia falciforme. Desculpa, anemia falciforme, não é? Qual a relação? Porque eu ouço muito falar sobre falciforme, anemia falciforme. Então, os pacientes com anemia falciforme é um outro grupo de doença. Sim. É uma doença da célula vermelha dele, eles vêm com uma alteração, uma mutação também, e essa célula deles, em vez de ser um disco, que é o nosso normal, ela vira uma foice. Sim. E essa foice obstrui os vasos e leva a ele ter as manifestações da doença, entende? Então, é um outro grupo de doenças, não tem muito a ver. E não existe a predisposição do paciente falciforme em ter leucemia. Não tem. Então, são situações separadas. Separadas. Né? Porque até na postagem eu vi uma relação muito grande. Mas como o falciforme também toma muito sangue, de vez em quando existem as campanhas, né? Sim. De um paciente pedindo doação para ele. Dentro, claro que a leucemia ela é danosa para o ser humano, danosa no organismo, e a relação do sangue como um todo, né? Como que é a produção do sangue com uma pessoa com leucemia, como que se dá essa produção de sangue? O prejuízo é gigantesco, É gigantesco. Né? Por isso a necessidade da reposição. Isso. Como é que a gente produz o nosso sangue? Eu estou falando sangue, a parte de células do sangue, Sim. não a parte que o sangue é utilizado como carreador de substância, sim, transportador. Essa célula-tronco que eu falei para você, ela vai dar origem às hemácias, leucócitos, plaquetas. Então, tudo vem dessa célula-tronco. Quando eu tenho a leucemia, essa célula-tronco, ela deixa de produzir essas células, ocupa a medula óssea e isso tudo cai. Então, assim, você pega um paciente muito frágil. Quando eu pego um paciente com a leucemia aguda, ele está muito frágil. Ele tem riscos, assim, de em 12 horas ter uma infecção generalizada, ter um sangramento que pode ser em sistema nervoso central. Então, é um quadro muito... Ele é um quadro que o hematologista ele fica muito atento o tempo todo, tentando prevenir as complicações enquanto a gente está procurando iniciar o tratamento. Então, você já disse, cada indivíduo é um protocolo diferente, uma conduta diferente. Depende da leucemia. Depende da leucemia, não é? Então, cada paciente um desafio novo. Sim. Não é? E prognóstico, né? Expectativa de vida, como que está hoje a ciência, a medicina, né, em relação à leucemia? Eu tenho 20 anos de hematologia. Na minha época, a gente tinha apenas a quimioterapia e o transplante para algumas coisas. As coisas foram caminhando, as mutações foram sendo descobertas, o papel dessas mutações na célula foram sendo definidos, medicamentos que atuem nessa mutação começou a ocorrer. Então, hoje a gente tem uma gama de tratamentos muito maior. Continua sendo a base de químio, mas tem outras coisas juntos. Além disso, o desenvolvimento do transplante, o conhecimento do transplante, fazer o transplante ficou muito mais, as equipes ficaram muito mais, o conhecimento se sedimentou. Então, a história ainda é uma doença grave, ainda é uma doença de alta mortalidade, mas é um quadro diferente de há 20 anos atrás. Um quadro muito diferente. E a tendência de evoluir para o tratamento cada vez vai acelerar mais, espero e creio assim. Sim. Mas o tratamento base principal é a quimioterapia. É a quimioterapia. Né?
para se chegar ao ponto do transplante, em que casos são indicados e o que acontece para haver esse transplante? Que benefício traz para esse tratamento? Nas leucemias, quando o paciente chega para a gente, ele tem algumas características do paciente e da célula leucêmica que vão me dar alguma ideia de que essa leucemia ela é agressiva. E agressiva para a gente quer dizer, ela recai muito rápido ou ela é uma leucemia de bom prognóstico, que a chance de só a quimioterapia controlar é muito alta. A gente tem essa noção. Então, se eu tenho essa leucemia de bom prognóstico, eu penso em transplante para ela só se ela em algum momento recair, porque mesmo assim recai. Medicina não é matemática. Sim. As leucemias que já estão me dando a cara, já estão me mostrando que elas são de mau prognóstico, o que eu já tenho? Eu já sei que o transplante vai fazer parte desse caso. O transplante nas leucemias tem que vir de fora, não pode ser do próprio paciente, porque existe o autotransplante. Não pode, tem que vir de outra pessoa. Então, a gente tem que ter a compatibilidade. Por isso essas campanhas, campanhas de você se candidatar a ser um doador de medula óssea é tão importante, né? Então, mais uma vez, a importância de você estar atento e ser um doador de medula, né? Se candidatar a ser um doador de medula. Sim. Hoje a gente tem na família, a gente acha, vai encontrar com muita facilidade 25% só dentro da família e fora da família é um pouco menor, mas como o banco de medula é muito amplo, a chance também é boa. Então a espera por um doador ou uma compatibilidade, ela está diminuindo. Está diminuindo. Mas ainda precisamos das pessoas irem lá na Fundação Hemominas, cadastrar como doador, fazer uma coleta simples de sangue para detectar o perfil de HLA desses pacientes, para estar lá no banco de medula. Ainda a gente precisa aumentar muito isso. Existem pacientes que não encontram doadores. Inclusive, os sábados, o Hemocentro de Valadares, nesse sábado, o Hemocentro de Valadares estará com plantão para você ir lá fazer doação de sangue, né? E também você se candidate, faça a sua doação, se coloque pronto para estar também nesse Banco Nacional para a doação de medula óssea, para diminuir aí essa angústia das pessoas que necessitam. E qual é a efetividade, né, para o tratamento da doença do transplante? Então, se eu pego aquela medula que tem uma célula doente, faço uma quimioterapia, mato essa medula e coloco uma outra medula que é compatível, que vai crescer ali, vai gerar células do sangue, eu tenho, esse é o mecanismo que eu quero, de matar, é esse o mecanismo que faz combater a leucemia. Mas existem pacientes que ainda recaem mesmo depois do transplante. Essa célulazinha, ela é terrível. Difícil de, entre aspas, pegar. Ela é de sumir do corpo. Sumir do corpo. Esse é um problema. Mas a gente tem muito paciente que se cura. Com a quimiotransplante, a gente tem pacientes que se curam. Então, vale a pena. Vale a pena. Há 10 anos, por exemplo, em comparação a hoje, né, o nível de cura, né, e de sucesso... Há 10 anos atrás, a gente tinha mais ou menos 20%, dependendo da idade, 20%, 15% dos pacientes vivos em 5 anos. Isso hoje é diferente, bem diferente. Hoje a gente tem, as crianças chegam a taxa de 80% a 90%, e os adultos, quanto mais novos, isso é um pouco melhor, chega em torno dos seus 40%, 50%. Ainda não está aquela situação perfeita, não, mas é o caminho da medicina, é o caminho da ciência. Há alguns anos nós tínhamos tratamento de leucemia, né, linfomas, leucemia, das doenças do sangue, né, somente em Belo Horizonte e outros centros, mas de alguns anos, algum tempo para cá, Valadares tem se tornado uma referência, né? Temos excelentes profissionais da área da oncologia, né, centros oncológicos fantásticos aqui, né, mas certamente os transplantes, por exemplo, isso não acontece aqui. Ainda não. Né? Ainda a gente precisa referenciar. Doutor André, eu gostaria de que essa entrevista fosse a abertura de uma porta para que você voltasse aqui ao nosso programa, para a gente fazer uma parte 2 sobre leucemia. Tem outros assuntos a falar, as anemias, anemia, por exemplo, é um assunto muito importante, linfoma, né, também é um tema muito importante.
Então, já que literalmente conseguiu achar o caminho agora, né? Veio aqui pela JK, um trânsito complicado, mas ele veio, se comprometeu e veio, e nós agradecemos imensamente essa sua gentileza de compartilhar esse conhecimento. À disposição. Né? Está disponível no Facebook para você rever a entrevista e compartilhar, em breve também no YouTube. E o convite está feito, doutor André, para retornar aqui, para retomarmos esse bate-papo sobre leucemia e sobre outros temas da sua importante especialidade, que é a hematologia. À disposição. Muito obrigado. E você que acompanhou o nosso programa, continue acompanhando através das nossas redes sociais, o programa Cuidando de Você, de segunda a sexta, às 6h30 da noite. Continue com a programação da TV Rio Doce, a TV que cuida de você.